Muito. Estamos ao vivo mais uma vez. Boa tarde, galera. Boa noite. Bom dia, seja lá onde você estiver. Salve, salve, galera do movimento. Mais uma vez com vocês. Quem for chegando vai dando um oi para saber se vocês já estão aí. Hoje eu estou aqui com uma das pessoas que eu considero uma das grandes referências de movimento para mim, pelo menos as pessoas que eu tenho convidado são professores brilhantes, pessoas que me inspiram dentro do meu trabalho com o Treino Gaia. E hoje eu trouxe o Kleber Maffei, que é professor de educação física, humanólogo e tem muitos outros atributos. A gente vai estar conversando aqui. Ele é uma pessoa bem inovadora dentro da nossa área, atividade, inovação, comunicação. Então a gente vai estar falando hoje sobre os desafios da área da saúde no futuro. Isso aí. Obrigada por ter aceitado o convite. Estou muito feliz que você está aqui. Poxa, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar com você e com todos vocês e poder compartilhar um pouco das minhas ideias, enfim, dos meus insights. É isso aí. Quem for chegando vai dando um oi, tá? Me diz se o som tá bom, o som tá legal. Estão me ouvindo bem? Dá um joinha assim para saber, um coraçãozinho, só para saber se vocês estão ouvindo bem a gente. Oi, Mônica, tudo bem? Núbia, tô vendo que tá aí. Quem mais? Antônio Marcos, vai chegando, vai dando um oi. Dia dos Namorados hoje. E aí, gente? Puxa vida, né? É uma trollagem, né? Do Dia dos Namorados, quem não tá namorando, eu fico imaginando. Né? E aí, gente? Vamos começar a conversar, então, sobre um pouquinho como tá o panorama da área da saúde e principalmente da área do movimento, né, Kleber? Vamos começar falando sobre a nossa área, né? Sim. Como a gente estava conversando já, né, um pouquinho antes, é muito importante a gente primeiro olhar o que está acontecendo hoje para poder, a partir dessa análise, dessa observação, a gente vislumbrar o que está por vir. Né? Porque, como dizem, o futuro nada mais que a consequência das coisas que a gente faz hoje. Sim. Então, na área do movimento, eu percebo que a gente ainda está muito passivo. Assim, existem alguns movimentos, né, entendendo que a gente precisa mudar, a gente precisa buscar novas formas, novos contextos de prática, de atuação, enfim. Mas quando eu olho para a maioria, eu percebo que o pessoal ainda está meio estacionado, enfim, paralisado no que foi até hoje. Assim. Então, isso me preocupa bastante, né? Porque não é só uma vontade minha ou eu acho que é bom. Na verdade, é um entendimento muito claro, assim, de que a gente precisa realmente acompanhar essas transformações que o mundo vem sofrendo. Né? Não apenas no sentido de se atualizar, mas por uma questão principalmente de necessidade. Sim, porque existe muita atualização da ciência, né, da tecnologia, a gente falou, mas também a atualização do modo que a gente vive, né, hoje em dia. Existe um discurso muito forte, cada vez mais, assim, sobre a gente tem que pensar, e eu já penso diferente disso. Eu acho que o mais importante, antes de pensarmos, é a gente aprender a observar. Porque eu acho que a prática da observação, ela te traz elementos muito importantes para depois você realmente analisar essas informações e interpretar. Então, quando a gente começa a observar o que está acontecendo hoje, a gente começa a perceber que realmente a gente está mudando de uma maneira muito significativa a forma de viver e, consequentemente, isso vai exigir também uma forma diferente da gente se entender como ser humano, como cuidar da nossa saúde e tal. Então, assim, essas adaptações, esse acompanhamento das transformações é fundamental até para a nossa sobrevivência. E o movimento, quando a gente começa a acompanhar o que está acontecendo, né, no nosso contexto hoje de vida, ele sempre foi vital. Né? Essa é a palavra que eu uso, vital. E daqui para frente ele vai ser cada vez mais, né? Porque no mundo cada vez mais tecnológico, permanecer humano vai ser a grande sacada, assim, da nossa sobrevivência. Porque cada vez mais a gente tenta se igualar, né, se comparar, como você mesmo falou, às máquinas, né? E a gente trata o nosso corpo como se fosse uma máquina mesmo.
É muito interessante você comentar isso, porque assim, quando a gente começa a estudar futurismo, e naturalmente a gente lê muito sobre tecnologia, a gente percebe que assim, a inspiração para os avanços tecnológicos é o nosso cérebro. Então, ou seja, nós seres humanos somos uma máquina perfeita. Então, a própria tecnologia se inspira em como nós funcionamos, né, para poder desenvolver a máquina, vamos dizer assim. E o que me preocupa é que nós estamos fazendo o caminho ao contrário, assim, sabe? Então, ao invés de nós, vamos dizer assim, se conhecer melhor, ouvir mais os nossos instintos, né, deixar as práticas mais naturais, orgânicas, a gente está indo no caminho contrário, querendo se inspirar nas máquinas. Então, por exemplo, quando a gente vê hoje um ambiente predominante de treinamento, vamos dizer assim, que são as academias, é um ambiente completamente engessado. Felizmente vem mudando ao longo dos tempos, mas ainda é engessado, padronizado, estereotipado, enfim. Então aquilo é como se a gente quisesse se aproximar de um funcionamento de uma máquina, né? Seguindo um padrão, enfim. Sim, receita de bolo, né? Exatamente. Não chega ao ponto de falar, olha, não podemos, isso é ruim. Não, é uma opção também, mas não pode ser a única. Né? Então, a gente tem que ouvir mais o nosso instinto. A gente tem que sentir mais quem nós somos. O nosso corpo ele fala conosco o tempo todo. E a gente tem que aprender a parar e dar um pouco mais de ouvido para ele, porque ele vai nortear a gente naturalmente de como se movimentar. E aí, nesse direcionamento, vamos dizer assim, a gente vai começar a perceber que, de fato, muita coisa está desequilibrada. Sim. E aí a gente começa a entender o que a gente precisa melhorar nesse contexto. Sim. Eu acho que o que ele está colocando aqui tem muito a ver até com a minha história com o treino Gaia, né? Porque foi justamente dessa observação e desse questionamento e buscando um caminho mais natural, que eu sempre fui de frequentar academia, frequentei desde mocinha. E mocinha é bom, né? E comecei a questionar mesmo, assim, por que tinha que ser daquele jeito, sabe? Por que tinha que ser sempre tudo igual? E será que aquilo era bom para mim? Porque você perde a motivação, e você que falou do cérebro, né? Existe um mecanismo de habituação do cérebro, que você vai fazendo a mesma coisa, você não sente mais o prazer que você sentiu. E aquilo fica chato, e eu falo, gente, não é possível que tem que ser assim. Né? E é tão gostoso poder sentir o corpo, né? Exatamente. E é interessante esse processo, assim, que tudo começou a partir do momento que você parou e voltou a sua atenção para você mesmo. Ou seja, você se conheceu melhor e entendeu que precisava de um outro caminho, né, fora aquele. Então, hoje tem muitas pessoas nas academias, tem muitas pessoas treinando, que quando a gente olha, você fala, cara, a intenção é boa, mas não está atingindo exatamente o que deveria atingir. Porque hoje as pessoas se preocupam em treinar, mas não se preocupam primeiro em entender por que nós devemos nos movimentar, né? Então, acho que o treino, ele sobrepõe hoje o movimento, e para mim, acho que não é essa ordem, assim, sabe? Sim. Treinar é algo realmente importante, traz alguns elementos como disciplina, planejamento, enfim, não é descartável, né? Mas eu acho que, assim... É como usar o livro para calçar o pé da mesa. É isso, eu achei ótimo, você falou isso no livro, viu? Muito bom, achei esse ótimo. Então, a gente tem que primeiro pensar assim, qual é a importância do movimento. Existe um neurocientista, eu não lembro o nome dele agora, mas tem uma palestra dele no TED, assim, quando você vê ela é muito simples, mas a mensagem é muito importante. Ele fala assim que a prova de que estamos vivos é o movimento. A partir do momento que não existe nenhum movimento, não existe mais vida. Sim. Então, simplesmente, assim, se movimentar é vital. Aí, nós devemos saber como fazer isso. E aí é um dever, né, que eu bato muito nessa tecla, dos profissionais da saúde, não digo exclusivamente da educação física, mas da saúde, ter essa consciência e desenvolver essa consciência nas pessoas. Não necessariamente, você não tem que ir para a academia, você tem que se movimentar. Então, só para você ter uma ideia, para mim, de uma incoerência dentre várias que existem hoje. Tem pessoas que não pegam escada para nada, usam elevador, escada rolante, enfim. Aí ela vai na academia, ela fica num aparelho que simula uma escada. Então, isso é muito incoerente. Assim. Assim, então, a gente precisa parar um pouquinho e entender essas situações. Quando você começa a olhar ao redor, assim, interessado em se movimentar mais, você vê que o mundo é um verdadeiro playground, assim. Você consegue se movimentar, enfim, só olhando ao redor, assim, de onde você vive. Então, mas o mais importante, como eu falei, é essa consciência do porquê se movimentar. Sim. Tem até um detalhe, um conceito muito utilizado, sempre foi, mas aqui para frente agora é cada vez mais
comentado que se chama biomimética. Não sei se você ouviu falar. Eu já tenho uma amigona, cadê a Lelê? Então, a biomimética é assim, é você buscar as coisas na natureza, porque a natureza é perfeita, ela sempre busca um equilíbrio. E eu tenho pensado muito nisso com relação ao movimento. A gente pode pensar na biomimética, trazendo para o movimento, em simular os movimentos animais, que eu acho que é uma forma também. Mas, assim, o que eu tento buscar de algo diferente além disso é na quantidade de movimento. Você pega, por exemplo, um macaco, o dia inteiro pulando, saltando em árvore. Existe uma necessidade para ele se movimentar, existe um equilíbrio. Porque se ele passar o dia inteiro fazendo isso também, com certeza não vai ser interessante, vai faltar de alguma forma. Então, eu gosto muito de usar essa biomimética como uma referência para poder, enfim, ter os meus insights, para poder pensar sobre o movimento. E a biomimética sempre ela vai encontrar um equilíbrio. E eu acho que essa palavra é muito importante quando a gente pensa em movimento. Né? Não só se movimentar, mas encontrar um equilíbrio aí do que fazer, como. É, isso aí. Valéria tá mandando um beijo. Beijo, Valéria. O pessoal tá entrando, tá chegando. Essa live vai ficar gravada, gente. Quem tá no Instagram, depois pode assistir aqui ainda durante 24 horas, senão vai estar gravada também no Facebook. Legal. E você acha que no futuro, por exemplo, se a gente continuar vivendo dessa maneira, porque eu vejo também que muitas pessoas que acabam se especializando, os profissionais da área do movimento, em musculação, em algo mais tradicional, não que a musculação seja ruim, tá? Mas é algo mais tradicional por conta do mercado mesmo, né? E como é que então, pensar nisso, como isso vai ser no futuro? O que você acha? Quem talvez está se interessando mais para o futuro deve ter se deparado muitas vezes com uma palavra muito usada, assim, que é soft. Então, assim, a gente está entrando numa era agora que é, assim, a soft economy. Então, daqui para frente agora, tudo que for soft, ou seja, sutil, é a bola da vez, vamos dizer assim. Então, quando você pensa, por exemplo, do lado esquerdo do cérebro, um lado mais racional, né, metódico, padronizado, cálculo, isso, aquilo, mais duro, vamos dizer assim, mais rígido, né, isso prevaleceu até pouco tempo atrás. Dos dias de hoje para frente, o que vai predominar é justamente essa leveza, essa questão da criatividade, do improviso, da sutileza, da empatia. Então, isso não é só na questão econômica, na questão, enfim, tecnológica, mas é na comunidade como um todo, eu diria, na maneira de se relacionar. Então, quando a gente pensa nesse tipo de treinamento também, como você falou muito bem, não é para ele ser descartado ou não utilizado. Ele também vai continuar sendo uma importante ferramenta. Mas aqui para frente agora vão ser outros tipos de entendimento e de movimento que vão prevalecer. E sempre que tiver essa característica mais sutil, vamos dizer assim, sutil não quer dizer que a tarefa tem que ser leve, o movimento tem que ser muito simples, mas sutil pela motivação. Então, por exemplo, poxa, eu quero me movimentar, eu quero me sentir livre, eu quero me conectar. Será? Eu acho que tem ainda uma galera aqui, soft move, ela tá falando, a Mônica. Soft move. Eu acho que, mas também tem um outro lado, né? De uma sociedade altamente competitiva, que tem, por exemplo, os CrossFit, altamente... também não é uma coisa ruim, mas é uma coisa que eu acho bem legal, inclusive, gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, é uma coisa que vem crescendo muito, porque eu acho que está de acordo também com aquilo que a maioria das pessoas vive e acredita, né? O CrossFit, ele trouxe uma oportunidade das pessoas colocarem para fora algo que todos nós temos, que é uma necessidade de ser desafiado, de se superar. Então, isso é muito bem-vindo, né? Mas ele, muitas vezes, o problema não é o CrossFit, o problema é muitas vezes de quem faz, né? De não saber equilibrar isso. É uma coisa que era para ser libertadora, uma coisa prazerosa, boa, muitas vezes ela acaba oprimindo, né? Ela acaba passando do ponto. Então, eu acredito, sinceramente, que daqui para frente agora, tende essas coisas a se equilibrarem, certo? Foi um boom, agora vai entrar um pouco mais no equilíbrio. Aí você fala assim, poxa, será que vai se equilibrar? Eu diria para você que isso vai ser imposto, não no mau sentido, vamos dizer assim, mas até pela maneira como as coisas vão funcionar. Se você observar já os movimentos, né, que estão acontecendo, tá tudo caminhando para isso. Sabe? Então, assim, por exemplo, se você me perguntar, eu tenho me dedicado muito a entender o futuro, sim. Se você me perguntar, claro, você é otimista com relação ao futuro? Eu sou muito otimista. Assim, para mim, o futuro vai ser um lugar muito legal, vai ser muito bom. Só que ele vai ter um preço. Qual é esse preço? É você participar dessa construção do mundo novo. Porque se você ficar assistindo as coisas acontecerem,
enfim, você não vai contribuir, você não vai opinar, você não vai construir aquilo. Então, ou seja, o que acontecer, você vai ter que aceitar. E o futuro ele não tem espaço para isso. Ele, assim, ele convida e permite que todos nós participemos. Por isso que eu acho muito legal. Então, quem tiver um pensamento, vamos dizer assim, rígido ainda, fechado, inflexível com relação a mudanças, com relação a essas transformações, vai sofrer muito e vai ter muita dificuldade de se adaptar ao futuro. E como você acha que as pessoas vão se preparar, por exemplo, para mudar, para se preparar, como vão se preparar para o futuro, né? E fazer essa mudança dentro da nossa sociedade, assim? Enfim, se eu tivesse que resumir isso em uma palavra, eu diria que é educação. Para mim, educação é a chave, é o caminho para você conseguir se ajustar ao futuro. E o mais interessante é o seguinte, que educação, nos dias de hoje, né, daqui para frente, ela está muito mais relacionada ao teu interesse em se educar do que você terceirizar a educação para que alguém te eduque ou que alguém ofereça cursos. Então, percebam que, assim, daqui para frente nós teremos liberdade, por exemplo, como eu já falei outras vezes, eu assumi a minha liberdade e me defini como uma nova. Não pedi autorização para ninguém. Então, essa é uma característica que você criou. Exatamente. Mas por trás disso tem um preço. Qual é? A responsabilidade. Então, ou seja, você tem a liberdade de ser o que você quiser ser, porém você é responsável por aquilo que você está criando, oferecendo para as pessoas. Então, assim, essa responsabilidade, ela vai ser um ponto fundamental com relação à educação. Porque, por exemplo, hoje, tem muitas profissões que vão surgir daqui para frente agora que não tem dificuldade. Assim como tem cursos em faculdade hoje que não vão ter utilidade nenhuma amanhã. Certo? Então, se a pessoa não tiver esse interesse, essa disposição em buscar as informações que ela necessita, ou que ela acha interessante, ela também vai ter muita dificuldade no futuro. E qual vai ser o grande assunto, vamos dizer, o grande tema com relação a quem trabalha com movimento? É entender de ser humano. O que acontece? No futuro, a gente vai estar cada vez mais hackeado, vamos dizer assim. Então, já existem muitos mecanismos. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, existe hoje já um chip, um sensor que você coloca no dente e ele consegue captar a quantidade de nutrientes que você está ingerindo. Hoje ele consegue captar sal, açúcar e álcool. Mas os cientistas estão fabricando falaram que assim, olha, a gente já sabe que dá para mapear qualquer tipo de nutriente e hoje a gente só está preso à nossa criatividade. Ou seja, eles perceberam que pode fazer muita coisa. Então, o que acontece? A gente vai ter cada vez mais ferramentas emitindo informações reais e precisas sobre nós. Certo? Então, por exemplo, o meu conhecimento de fisiologia, o meu conhecimento de biomecânica, ele não vai ser desprezado, mas ele vai ser cada vez menos aproveitado. Por quê? Porque as máquinas vão suprir todas essas informações. Sim, é verdade. Agora, se você não tiver a capacidade de entender o ser humano com os seus improvisos, com a sua intuição, com a sua empatia, com o seu desequilíbrio emocional, muitas vezes, não vai adiantar nada, tipo assim, você entender disso ou daquilo. Não adianta nada ter tanta técnica. Exatamente. Se não tiver... Porque a técnica, de alguma maneira, ela vai ser abastecida, suprida pelas máquinas. Agora, essa capacidade de lidar e orientar o ser humano vai ser fundamental. Por isso, assim, se eu posso sugerir alguma coisa, se interessem pelo ser humano, mas não é se interessar de maneira... Interesseira. Ou, sabe, muito cartesiana, ciência e tal. Isso, obviamente, vai dar um fundamento, uma base. Mas eu diria se interessar no sentido da observação, da interpretação. E aí eu vou cair numa coisa que eu gosto do muito, acolhimento. Que é a filosofia. Exatamente. Pô, eu adoro ele é muito filósofo. Eu adoro por quê? Porque ela me estimula a questionar as coisas, a entender o porquê. Por que a Érica é de um jeito comigo é diferente, sabe? Então, quando você começa a entender que tudo é possível e que sempre há uma razão, sabe? Você começa a se tornar mais íntimo do ser humano. E quando você começa a aceitar que existem inúmeras possibilidades, você fica mais preparado para lidar com elas. Tem gente fazendo comentários ali, ó, tá na fáscia. A gente precisa ser mais humano para entender do ser humano. E ela falou tudo, assim. O que acontece? A melhor maneira de você... deve ser Thaís, Tatiana. Pode falar. E a melhor maneira de você entender o ser humano é olhar para você mesmo, assim, certo? Então, quando você dedica um tempo para se entender, por que eu penso isso? Por que eu reagi assim? E aceitar que você tem esses tipos diferentes de reação, de sentimentos, sabe?
você começa a olhar para o outro de uma maneira também mais permissiva, vamos dizer assim. Tudo fica muito mais fácil para você lidar e administrar. Com certeza. E aí o Giuseppe está falando em autorresponsabilidade e a Mônica falando em responsabilidade social também. As duas coisas, elas definem muito bem o que eu estou falando, realmente. Começa pela autorresponsabilidade, ou seja, você tem que assumir a responsabilidade pela tua saúde, pela tua parte, vamos dizer assim, né, no contexto social. E a partir do momento que você se posiciona, você assume, né, essa responsabilidade, isso acaba refletindo também no meio que você está inserido. Né? Então, uma coisa acho que vem primeiro que a outra. Assim. Isso aí. Ótimo. E você também fala bastante sobre a saúde, comentou sobre saúde, não só física, né? Profissional da área da saúde, vamos então pensar quem estaria dentro dessa área da saúde. Você está falando médico, psicólogo, exatamente. Muito amplo, mas se a gente fechasse um pouquinho para a área do movimento, fisioterapeuta, professor de yoga, educador físico, lutas, todos esses. Todo mundo. E psicólogo é uma pena não ter uma parte, assim, o pessoal da parte do movimento não incluir, né? Eu considero muito, assim, conto muito com eles, porque eu acho que eles são fundamentais nesse processo também. Uhum. Assim como, por exemplo, eu colocaria o mesmo peso, por exemplo, num processo de emagrecimento para um nutricionista e para um psicólogo. Uhum. Sabe? Acho que os dois são muito importantes, assim. Só para você ter uma ideia como eu considero eles nessa questão do movimento. Tá. Mas os médicos eu não descarto também não, porque eles têm um papel muito importante. E o que é interessante é que existe um movimento agora para o futuro chamado soft medicine. Normalmente a palavra soft. Que é uma postura muito mais ativa do que reativa. Uhum. Esses dias eu fiz um post falando sobre isso. Se a gente observar o sistema de saúde, não falo pelo Brasil, mas isso é no mundo, né? Ele não é um sistema de saúde, é um sistema de doença. Uhum. Então, por exemplo, as pessoas chegam até o cuidado, né, ou até a abordagem do profissional de saúde, uma vez que está estabelecido uma doença ou, pelo menos, um sintoma. Uhum. E, para o futuro, eles querem mudar isso. Né? Na verdade, existe um movimento muito forte para mudar isso, para que realmente seja um processo de prevenção, de promoção de saúde e não de cuidados de saúde. Então, assim, nessa postura mais proativa, né, de ir na direção das pessoas para poder orientar e prevenir, eu entendo que essa proximidade com o educador físico, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, com o psicólogo, ela vai ter que ser ainda maior. Tem que ser muito mais integrativa, né? Exatamente. E aí, por isso que eu bato na tecla, quem conversa comigo já está careca de saber disso, que assim, para mim, educação é a palavra do futuro. Então, por exemplo, não adianta eu ser um profissional do movimento e só me preocupar em acompanhar, orientar ou treinar alguém. Uhum. Sabe? Dentro desse contexto, eu tenho que, o tempo todo, exercer um papel de educador. Despertar a consciência, desenvolver essa autorresponsabilidade. Uhum. Desenvolver autonomia. Essa é a palavra fazer sozinha, porque, assim, não ser dependente de você. Exatamente. Porque é um raciocínio simples. Vamos pensar assim. Se hoje eu não preciso mais estar preso a um espaço físico para eu trabalhar, por que eu deveria estar preso a um espaço físico para eu me movimentar? Uhum. Só que, mas eu tenho um personal. Então, poxa, você vai se movimentar quando ele estiver na sua presença. Sim. Então, isso é uma coisa muito simples de dinâmica do futuro. Então, por isso que eu falo, assim, o profissional ele tem que pensar sempre assim, poxa, eu tenho que plantar uma semente em todas as oportunidades que eu estiver com aquela pessoa. Para que quando ela estiver longe de mim, esses frutos eles aconteçam e ela consiga realmente ser responsável pelo movimento. Saber o que fazer, por que fazer, como fazer. Isso é que eu acho muito importante. Ótimo. E eu acho que a gente vai falar então mais uma coisinha, que eu gosto muito, que você já comentou também, sobre conexão. Sobre esse sentido de conexão. Porque isso eu acho que a gente tem essa conexão virtual, né? A gente cada vez mais conectado virtualmente. E menos conectado socialmente, você acha? Não necessariamente, né? Mas infelizmente algumas pessoas ainda não se apropriaram dessa facilidade de se conectar. Eu considero a conexão um norte também para o futuro. Assim, o que seria se conectar? Por exemplo, se eu coloco uma televisão, um aparelho de DVD do lado do outro, não vai acontecer nada, porque eles não estão conectados. Quando eu conecto os dois, eu consigo extrair o melhor de cada um. Ou seja, o potencial de cada um conectado
eleva a condição dos dois a um nível maior do que individualmente. Então, isso é importante. Assim como os equipamentos e a internet permitiu as pessoas a conexão entre máquinas, e isso potencializou todas elas, nós, como seres humanos, também devemos nos inspirar nessa possibilidade de se conectar. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora é um belo exemplo de conexão. Então, você tem as suas características, o seu conhecimento, eu tenho os meus. Quando nós estamos juntos, a gente consegue amplificar isso de uma maneira muito significativa. E levar isso exatamente para mais pessoas. Esse é um belo exemplo, assim. Então, daqui para frente, se conectar, eu diria que é uma condição, assim, inevitável para a gente realmente potencializar as nossas qualidades e também aumentar a chance de encontrar soluções, enfim. E principalmente, eu acho que quando a gente pensa em inovação, você se conectar com pessoas que pensam como você, né? Eu vejo assim, como quando eu comecei a falar sobre o que eu acreditava e quando eu comecei a atrair esse tipo de conexão também com essas pessoas, como me deu mais força para eu poder continuar o trabalho. Agora tem algumas coisas aqui, tem o pessoal chegando, falando alguma coisa aqui, eu vou voltar. Então, primeiro aqui no Facebook tem uma pessoa, o Ricardo, oi Ri, tudo bem? A medicina integrativa é uma realidade já em diversos lugares antes bem fechados. As terapias vibracionais que cuidam dos corpos sutis são fundamentais. Toda energia se materializa no corpo físico. Isso que ele está falando, existe uma médica que está se tornando referente aqui no Brasil. Se não me engano, o nome dela é Catherine, ou Karen Ribeiro. Você parece um nome. Mas é uma médica jovem, assim, e ela está trazendo justamente esse conceito de integração e também de consciência com relação às questões energéticas. Né? Até tem uma frase dela aqui que ela fala assim, que assim, a gente até hoje acreditou que nós éramos condenados pela nossa hereditariedade. E hoje não, hoje já sabe com clareza que a nossa saúde, ela sofre uma influência do meio que a gente vive, da maneira como a gente pensa, como a gente trabalha. Com quem você anda. E é justamente o que o Ricardo está falando. É, isso aí. E aí vai ao encontro da questão da soft medicine, né? Que é justamente assim, como é que eu vou promover saúde? Por isso que eu falo que a saúde do futuro, ela tem uma questão mental muito importante. Porque educar as pessoas a, por exemplo, que tipo de programa eu vou assistir na televisão, que tipo de assunto eu vou me interessar, quanto tempo eu vou me dedicar para adquirir um conhecimento, isso é promoção de saúde. É alimentação em todos os níveis, né? De todos os corpos. Eu gosto da palavra nutrir. Nutrição. Nutrir de coisas importantes. A minha mãe. Oi, mãe! Ricardo falou que acabou de falar isso com a paciente dele. E aqui no Instagram, a Mônica está falando, usar a máquina para se conectar e não depender dela. Ela falou isso. E aqui eu achei legal o Márcio falando assim, ó, como plantar essa ideia de movimento em uma sociedade viciada em treinamentos de alta intensidade e regrada a padrões fixos de movimento? Eu acho uma pergunta extremamente importante. Porque isso é a nossa realidade, assim, sabe? Eu já perdi os cabelos me preocupando em convencer as pessoas, em mudar, né, quebrar paradigma. E aí eu fui entendendo com o tempo, assim, que justamente a gente tem que ser soft, sutil. Querer bater de frente, impor uma informação a qualquer custo, isso nunca funcionou e não vai funcionar. Aprendi também ao longo do tempo que, assim, eu não preciso querer mudar o mundo de uma vez só. Posso mudar uma pessoa, aos poucos essa pessoa pode me ajudar a mudar outra. Então, assim, o movimento, ele vai acontecer naturalmente. Ele não precisa ser muito brusco, até porque eu não acredito numa mudança significativa acontecendo de uma vez só, assim. Então, é muito importante que a gente não se esqueça da causa, certo? Então, por exemplo, poxa, minha bandeira hoje é essa. Existe uma inspiração que eu uso nesses momentos, nessas circunstâncias, que é a comunicação não violenta. Então, a gente tem uma tendência, quando quer apresentar algo bom, falar direto ou indiretamente que a outra coisa contrária é ruim. Então, eu acho que um caminho importante é esse. Não precisamos falar que outras coisas é ruim, isso não vai ficar nada, mas vamos tentar mostrar o lado bom de alguma coisa, vamos respeitar a opinião das pessoas, vamos tentar trazer as pessoas através de bons argumentos, de bons exemplos. Eu pelo menos, penso dessa maneira. Assim, acho que quanto mais sutil for essa abordagem, né, o resultado vai ser melhor. Assim, tá? E também sem julgamento, resumindo. E eu acho que a única mudança que eu sou capaz de fazer é em mim mesmo, sabe?
hoje, assim, pensando também nessa pergunta, que eu não tento mudar ninguém, o mundo é assim como é, sabe? Eu posso mudar a minha visão e posso mudar a mim mesma, e já é difícil, é bastante difícil já. Assim, você foi muito feliz no que você falou, assim, por exemplo, hoje está na moda, e eu respeito muito isso, porque eu acredito que as pessoas realmente têm essa intenção, mas assim, nos perfis das pessoas assim, eu sou uma pessoa que quero ajudar a pessoa a fazer isso, quero ajudar aquilo, poxa, legal, cara, tipo assim, mas racionalmente analisando, não é muita pretensão, eu não posso dizer que eu vou te ajudar, porque para eu te ajudar, você precisa aceitar a minha ajuda, certo? Então, eu acho que se a gente mudar um pouco essa maneira de entender, falar assim, poxa, cara, eu vou ser o melhor que eu puder ser em todos os contextos. Como a gente acabou de falar de energia, essa energia ela vai vibrar, ela vai contagiar outras pessoas, Sim. e as pessoas vão se inspirar não pelo que você está falando, mas pelo que você é de verdade, né? E eu acredito que esse é um caminho mais eficiente. Ó, grande samurai Clebão, o Vinícius está falando aqui. Um abraço, Vini. Saudade, cara. Aqui, deixa eu ver aqui. Ai, tem um... Érica e Kleber, o Alan. Alan. Perfeito, concordo. Que legal, que bom, tá vendo? Que bom, gente. E você me fala agora dos seus cursos também, como que as pessoas podem te encontrar, saber de você, saber das suas... Como que tá? Você tá fazendo curso, né? Não tá fazendo então, isso é legal, assim, eu tô num momento interessante, de transição, assim. Né? Eu construí um caminho através de cursos técnicos que, poxa, me trouxe, assim, muitos aprendizados, muita experiência e tal. E aí, à medida que os anos foram passando, eu fui me entendendo também que, enfim, qual que era a minha bandeira, vamos dizer assim, sabe? E hoje eu entendi, pelo que eu gosto de fazer, pelo que eu me sinto bem fazendo e pelo que eu tenho buscado aprender cada vez mais, e eu tenho levantado essa bandeira, assim, de como ajudar as pessoas a entender de ser humano, a permanecerem humanos, porque eu entendi que essa é uma necessidade que vai ser muito importante daqui para frente, né? Cada vez mais tecnologia, cada vez mais dependente de tecnologia, e parece simples, né? Ser humano, mas assim, a gente precisa reaprender e resgatar muitas coisas que são próprias, né? De ser um humano, assim. Então, eu estou muito dedicado a isso, assim. Então, tenho recebido vários convites, assim, sinceramente, eu estou formatando ainda em como oferecer isso, mas tenho recebido vários convites interessantes, assim, e o mais legal é que todos eles têm uma conexão com esse assunto. Assim. Sim, é porque é você, né? É a história da energia, você começa a vibrar, as coisas começam a atrair. Então, já dei curso falando sobre atendimento, mas a gente acaba sempre abordando essa questão de como entender o ser humano para poder atendê-lo de maneira, né, adequada. Tem falado também sobre, enfim, as possibilidades de atuação no futuro. Mas eu diria que sim, hoje os temas são educação, futuro e saúde. Gente, ele está no meu curso do Treino Gaia também. Pois é. Ele tem a participação especial. Tem uma, acho que foi não, o bebê. Batista. Kleber foi meu melhor coordenador, se passou 10 anos e tenho ele como referência da melhor pessoa que tive a oportunidade de trabalhar. Poxa. Bruno, meu rei, que legal, Kleber, te ver. Pô, Brunão, que bom, cara, que você está aí assistindo. E, que poxa, legal, assim como delícia, eu fui uma né, referência, gente? Você também é uma referência de um cara batalhador aí, com certeza é um exemplo para mim, cara. Legal. Aí o Márcio está falando, existem pessoas, existem seres humanos. Exatamente. E a gente, é uma coisa, como eu falei, simples, né, a princípio, mas se tornou muito complexa hoje você ser humano, né? Porque a gente tem um comportamento hoje indiretamente, né, ou diretamente manipulado por mídia, por redes sociais, enfim, e isso é muito preocupante, assim, sabe? Assim, como eu falei, existem muitas incoerências que a gente às vezes não percebe, mas elas estão ali conduzindo a nossa forma de agir. Então, assim, ser humano parte do princípio de você frear isso. E você fala, peraí, cara, assim, eu sou isso mesmo ou eu tô agindo de acordo com a massa, assim? E ter a segurança de se posicionar. Olha, eu não sou assim, eu penso assado. E, como eu falei, acima de tudo, você respeitar que as pessoas ainda não despertaram como você, cada um tem o seu tempo, tem a sua forma. E o fato de alguém estar um pouco mais antenado não faz dele melhor do que os outros. Teve uma coisa que eu fiz uma vez um treinamento com o Kleber, agora 360, ainda faz tempo, e ele falou uma coisa que eu levo também para mim, que você fala que quando você vai ensinar uma pessoa, você não pode fazer com que ela chegue no seu nível de entendimento, mas você chegar até ela, né?
Eu acho que isso, como profissional também, é muito importante, né? Você chegar até querer se fazer entendido, né? Tipo, esse É uma humildade, né? eu costumo dizer que, assim, um educador, ele tem como... Educador é diferente de professor, para mim. Assim. O educador, para mim, ele é uma vocação, enfim, é um estilo de vida. Então, o educador, ele nunca está preocupado em ensinar algo, assim. Ele está sempre preocupado em estimular aquela pessoa a encontrar os caminhos, certo? E para você estimular as pessoas da maneira adequada, você tem que entender em que momento ela se encontra. Né? De repente você fala, poxa, essa informação é muito para ela, mas deixa eu deixar essa informação um pouco mais simples para facilitar o caminho dela. E quando você se posiciona como educador, você sabe que o teu trabalho ele não é restrito a algumas horas que você combinou. Ele é um trabalho, é um estilo de vida. Em qualquer momento, aconteceu isso comigo muitas vezes. Eu plantava semente no curso, mas depois, durante semana, meses, a pessoa começava a te procurar e falava, poxa, agora é o momento de eu entregar aquilo que ela esperava. Assim. Para mim, as principais assim, referências nessa questão de ensino-aprendizagem são meus filhos. Assim. Eles são meus verdadeiros mestres de como ensinar. E quando eu vou lidar com eles, eu vejo que eu tenho muito que aprender nesse processo, assim, porque com um funciona, com o outro não. E aí uma hora funcionou, depois não funcionou. Então isso é legal. Quando você está aberto a aprender, tudo isso é laboratório para você ir aperfeiçoando essa capacidade de não de ensinar, mas de orientar. Eu vi o Drauzio Varela falando isso, eu achei interessante ontem numa entrevista. Ele falou isso, ele falou assim que, por exemplo, exercer a medicina é um exercício de humildade. Você acha que você sabe o que você vai ver em outro paciente, você vai fazer exatamente aquilo que você fez e não dá certo, né? Então acho que também isso vale muito pra gente, assim. Com certeza. Né, chegar. E quando a gente fala de movimento, poxa, né, fazendo o link, né, desse assunto com o contexto, né, do movimento, isso é fundamental. E, por exemplo, assim, eu tô o tempo todo observando, minha cabeça fica mil. Eu tenho andado muito de metrô e trem ultimamente, sabe? Então isso para mim está sendo muito rico, assim, no sentido de insights, de informação, de percepção. Eles começam a observar a quantidade de pessoas que utilizam esses meios de transporte. E aí você começa a pensar, pô, que horas elas acordam? Quanto tempo elas trabalham? Quanto tempo elas ficam ali? Aí você vai falar para ela, vai para academia. Chega a ser até uma afronta com essas pessoas, assim. É claro que você está bem intencionado, mas ela vai falar o que para você? Então, assim, eu percebo que hoje ainda a preocupação com relação ao movimento e atividade física ainda está segregada, vamos dizer assim. E ao exercício e a academia, né? Tem gente que fala assim, você pratica movimento, ainda não tenho tempo de ir na academia. Então, personal trainer e tal. Assim, isso não é a realidade da maioria. Então, eu acho que daqui para o futuro, não deixar de pensar nisso, obviamente, mas começar a dedicar um pouco mais também de interesse e atenção para a questão pública, assim, né? Pô, como é que eu consigo levar o meu conhecimento, essa ferramenta que eu possuo, né, para mais pessoas? Né? E a internet é uma maneira, né? E um caminho desse é o que você fala sempre. Sempre quando você fala, eu lembro disso, né? Se não for divertido, não é sustentável. E essa o Vinícius está falando aqui para você também. Na minha formação de Master Trainer do Corpo, é essencial os conselhos do Clebão, como lidar com a aprendizagem de outras pessoas em diferentes níveis de conhecimento. Ele é ótimo mesmo, gente. Pô, que bom. Valeu, Vini. A Mônica aprendeu a observar sem conceitos rígidos. Exato. Gente, acho que aula grátis no parque, pode ser. Vocês me inspiram cada vez mais a viver o estilo de vida que eu sempre quis, mas nunca tive coragem de assumir hoje. Hoje vivo e procuro inspirar meus alunos assim como o Kleber disse. Tem mais. Viu, Kleber? Então, já tô. Calma aí. Eu quero fazer formação Gaia Venha, Márcio. Vai ter agora, boa. Você me lembrou que eu vou fazer, eu marquei dia 5 e 6 de outubro, eu vou fazer uma nova formação aqui em São Paulo. Então, se quiser deixar seu e-mail, me manda um direct que a gente manda todas as informações para você. Quem sabe o Kleber faz também, né, Kleber? Vontade não falta. Eu só não consegui fazer dessa vez agora, é verdade. Eu tive da uma intimada ao vivo. Exatamente. Tá bom. Então tá bom, gente. Acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa? Gostaria de... Alguém mais tem uma pergunta? Eu tô... Bom, enquanto alguém faz uma pergunta, para encerrar, vamos resumir. O que eu acho importante, assim, entre muitas coisas que eu poderia dizer agora, é simples, assim. Todos nós devemos nos interessar mais pelo futuro, assim. Né? Porque tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa,
mas essas mudanças positivas, elas dependem, como eu falei, do nosso interesse, do nosso envolvimento. Tá? E hoje, nós temos muita informação, né? Assim, informação é uma coisa que não falta. Mas tem muita informação também ruim, equivocada, mentirosa, manipulada. Então, a gente tem que começar nesse sentido, assim, poxa, tem rede social, tem um monte de coisa que me atrai, que me entretém e tal, mas se eu começar dedicando 30 minutos, que seja por dia, para buscar uma informação mais relevante, uma informação que seja interessante para mim, né, para o meu trabalho, para o futuro, enfim, isso já vai ajudar muito, tá, pessoal? É o que a gente falou da autorresponsabilidade no sentido da educação, tá? Tem um autor, na verdade tem um livro, tem vários livros. Ah, isso mesmo, isso que eu queria chegar. Tem vários livros que eu posso indicar. Tem um que é fundamental, que é assim, 21 lições para o século XXI. Né? Como eu falei, eu sou péssimo para nome, mas é do mesmo autor que escreveu Homo Sapiens e Homo Deus. Ah, sério? É um livro muito legal, assim, é um livro que traz muita informação interessante. Tem uma informação que tem várias lá, mas uma delas que ele fala que é muito interessante, ele fala o seguinte: no mundo onde a informação é abundante, se você quiser realmente uma informação boa, você vai ter que pagar por ela. Né? Mas eu não entendo pagar no sentido só financeiro, né? Pagar no sentido de dedicar tempo, buscar, se informar, enfim. Né? E outra coisa, assim, se você entendeu que você precisa de uma informação, que aquela informação ela é importante e relevante para o seu trabalho, busque uma fundamentação científica. Eu acho isso muito legal também. Então, assim, você pode começar por um nível superficial, né, nível de internet e tal, mas é importante que você vá se aprofundando se você entender que aquilo realmente é relevante para o seu trabalho. Bom, além desse livro, quais outros? Tem um livro que é do Thiago Matos. Eu esqueci o nome agora. Mas eu me comprometo depois de dar uma lista para você. Tá, ele vai passar uma lista de livros para gente. Mas cara, é um nome fácil, mas assim. É um livro do Thiago Matos, que é um dos futuristas, né, brasileiro, assim, que é uma das minhas referências, que é muito legal também. Ele fala sobre empreendedorismo. Tá? E empreendedorismo, eu acho que é eu não sei se é uma habilidade, a gente pode chamar assim, mas é algo que todos nós devemos desenvolver daqui para frente, certo? Só para você ter uma ideia, tipo assim, esse formato de empresa, funcionário, assim, como existiu até hoje, daqui para frente não vai existir mais. Então, todos nós seremos praticamente autônomos, assim. E para ser um autônomo de maneira, vamos dizer assim, produtiva, a gente tem que ter alguns conceitos básicos de empreendedorismo para poder fazer isso. Isso aí. Bom, mas assim, eu comprometo depois a passar uma lista de quem, enfim, me segue também nas redes sociais. Sabe, né? Cheio de dicas. É Kleber Maffei com Kleber.maffei com dois Fs, Kleber com K. Tá. Legal, assim, e para resumir tudo isso que nós conversamos, eu diria que, na verdade, os meus nortes, né, para o futuro, assim, o que norteia realmente as minhas ações, os meus interesses, estudos, enfim, são 3 palavras, né, que nós falamos aqui. Autonomia, ou seja, eu ser autônomo a ponto de buscar as informações que eu preciso, criar o meu caminho, construir as ferramentas, né, ou adquirir as ferramentas que eu necessito, né? E além disso, tudo que eu fizer, eu tenho que me preocupar em gerar autonomia nas pessoas. Tá? Isso eu acho que qualquer profissional tem que pensar dessa forma, principalmente profissional da saúde. Tem que ser uma meta. Poxa, a minha intervenção com essa pessoa é gerar o resultado dela ser cada vez mais autônoma. Outra palavra é conexão, como nós falamos aqui, justamente para a gente poder se aproximar e potencializar as nossas qualidades. E a terceira palavra é inovação, né? Que inovação é você usar a sua criatividade para solucionar um problema, certo? Então, daqui para frente vão surgir cada vez mais problemas diferentes que vão exigir soluções diferentes. Então, a inovação é algo que tem que ser assim uma meta constante na nossa vida, na nossa atuação profissional. E é isso. E tem uma pessoa que fala, o Márcio, desculpa. Márcio está falando assim, eu acho que o nome é Vai Lá e Faz. Isso, esse mesmo. Vai Lá e Faz. Obrigado, Márcio, estou te devendo. Ah, que ótimo. Esse livro mesmo. Que bom, gente. Então tá, Kleber, foi um prazer ter você aqui. Poxa, foi muito legal. Tenho vontade de trazer muitas pessoas ainda, mas a gente está no começo desse movimento, né? De trazer essas referências para a gente se enriquecer, né? Se enriquecer de conhecimento, de inspiração, de nutrição,
né, de ouvir coisas boas e que motivem a gente também, os apaixonados pela área do movimento, como eu e você. Exatamente. Poxa, eu fiquei muito feliz desses minutos juntos, dessa oportunidade também de poder plantar essa sementinha aí com vocês. Espero que a gente possa contagiar mais pessoas com essa preocupação, com esse interesse, né, de oferecer um movimento cada vez mais orgânico e sustentável. Né? É isso aí. Obrigada, Cléber. Obrigadão. Um beijo, gente. Pessoal, Namastê, até a próxima. Beijo. Como quer salvar? Não. eu te Tá. É isso.